Olá, agora é a segunda parte do simulado para o TRE, o TRT e qualquer tribunal, afinal, o Constitucional e Administrativo cai em todos, né? Mas o título do simulado é este aqui, né? É o nosso top 20 de Constitucional. Para mim, constitucional / administrativo, porque dependendo do edital pode vir tanto na parte de direito constitucional quanto na parte de direito administrativo. Coisa que eu falei no primeiro vídeo, na primeira parte. Então, voltando, como é top 20, nós dividimos esse simulado em duas partes. Essa é a segunda parte, tá? A primeira parte, eu corrigi a primeira questão até a 10, e agora eu vou corrigir a 11ª em diante. Ok? Então é isso aí. Que eu tinha que falar, né? Já falei no primeiro vídeo, e agora é mais esse norte mesmo para a gente continuar o trabalho. Então vamos lá. 11. Miriam exerce o cargo efetivo de professora de ensino médio da rede pública estadual de ensino. Atividade esta que sempre desempenhou desde que ingressou nos quadros públicos, após lograr aprovação em concurso. Para se aposentar voluntariamente com proventos integrais, Miriam deverá ostentar, no mínimo, as seguintes condições. Então, antes de continuar, duas coisas. Tem um shot só sobre o artigo 40 da Constituição Federal, que vai falar da aposentadoria dos servidores públicos. Segundo, quem assistiu a primeira parte sabe o que tem que grifar aí. Então, você deveria ter grifado Miriam, professora, rede pública estadual, né, de ensino. Né, ensino médio da rede pública estadual de ensino. É isso que você deveria grifar, né, na primeira parte, para você não se perder. E na segunda parte, aposentar-se voluntariamente com proventos integrais. Pronto. Com isso, com esses dados, você mata a questão. Por quê? Porque, como eu já falei, vou falar rapidinho, o artigo 40, ele vai falar da aposentadoria dos servidores públicos. No inciso 1º, vai falar da por invalidez permanente. No inciso 2º, aposentadoria compulsória. E no inciso 3º, vai falar das aposentadorias voluntárias, né? Pedido voluntário de aposentadoria. Porém, na letra A, vai falar da pessoa que aposenta com provento integral, que é aquela que atinge a idade e o tempo de contribuição necessários. E na B vai falar aquela que aposenta por proventos proporcionais ao tempo de contribuição, que aí no caso ela vai atingir só uma determinada idade. Sem esquecer, igual nesse caso, de falar do parágrafo 5º, que vai tratar do caso do professor, que vai ser 5 anos, tanto na idade e tempo de contribuição, no caso do inciso 3º, letra A. Nossa, um resumão, bem uma passada por cima, porque isso aí já tem que estar tranquilo na sua cabeça. Então, sabendo que é mulher, professora, e que quer aposentar voluntariamente com proventos integrais, primeiro vão lá no artigo 40, inciso 3º, letra A, que vai falar dos proventos integrais. Então, no caso de mulher, tem que ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Mas, como Miriam é professora, então vai ser o caso de 50 anos de idade e 25 de contribuição, de acordo com o parágrafo 5º desse mesmo artigo. Então, qual vai ser a resposta? Letra E. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Esses são os requisitos básicos para quem quer aposentar voluntariamente, tanto com provento integral quanto com provento proporcional. Primeiro tem que atingir isso aí, está lá no inciso 3º. E aí, depois de atingir esses 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Tranquilo, tá? É a resposta letra E da questão 11. 12. A administração pública deve observar certos princípios constitucionais, dentre eles o de que A. Então, como eu falei na primeira parte desse simulado, o artigo 37 e seus incisos vão falar dos princípios que vão reger a administração pública. Então, são
22 incisos, além do LIMP, né, que nós falamos no vídeo anterior. Proibição de acumular vencimentos aplica-se tão somente à administração direta e suas autarquias. Errado. Se a gente olhar o caput de 37, vai falar que administração direta e indireta, qualquer dos poderes que vai obedecer esses princípios. Tá? Então, é direta e indireta de todos os poderes. Além do inciso 16. É vedada... Não, 16 não. Cadê? Por que eu pus isso aqui? Ah, tá. É a proibição de acumular os vencimentos. Aí é vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos. Aí no 16 vai falar quais que são as exceções. E isso para todo mundo. Não é tão somente administração direta e suas autarquias. Não, é toda administração direta e toda indireta. Tá? Então, fazendo essa ponte aí. B, serviço público. Então, A, corta o tão somente. B, o serviço público pode integrar qualquer associação, mas não... O servidor público, pode integrar qualquer associação, mas não pode assumir a direção das associações sindicais. Você leu alguma vedação com relação a isso? Não. Se você leu todo o artigo 37, você não achou isso. O que você achou foi o inciso 6º que está escrito. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Agora, se ele vai assumir direção de associação sindical, isso aí, tá? A Constituição não expressa, não fala nada. Então, nesse caso, não há problema. Então, corta esse não aí, ele pode assumir sim. C. A contratação de pessoal por tempo determinado pode ser feita em qualquer situação, sob critério e responsabilidade do administrador contratante. Atenção! Gente, essa questão da contratação de pessoal por tempo determinado cai direto mesmo. Então, é um inciso para ser decorado, porque eles vão mudar muito isso. Qual que é o inciso? O 9. 999, aqui. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, você tem que gravar esse finalzinho aí também, ó. Necessidade temporária de essencial interesse público, tá? Então, é a lei que vai estabelecer, e não o administrador. Então, corte se pode ser feito em qualquer situação. D. Será permitida a vinculação dos vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ai, meu Deus, nós já estamos cansados de ver isso, mas vai continuar caindo, tá? Artigo 37, 13. É vedada a vinculação e equiparação dos vencimentos. Não pode. E que é a nossa resposta correta, a participação de uma empresa pública em empresa privada depende da autorização legislativa. Claro, artigo 37, inciso 20, tá? Depende da autorização legislativa, a criação de subsidiárias, assim como a participação de qualquer uma delas em empresa privada, tá? 13. Servidor público civil tem assegurado constitucionalmente o direito, vamos ver os direitos, de livre manifestação, mas não o direito à livre associação sindical, nem o direito de greve. Errado. Eu vou falar a referência e aí nós vamos cortando o que está certo e o que está errado. Então, a referência para essa questão 13 é o artigo 37, inciso 6º e 7º, tá? O 6º nós já lemos várias vezes, que vai falar que é direito à livre associação, e o direito de greve, o 7º, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, ok? Então, letra A, mas não o direito à livre associação, errado, tira o não, e nem o direito de greve, tira o nem, tá? A livre associação sindical, mas não o direito de greve, com o direito de greve. Livre associação sindical e direito de greve, desde que autorizado, errado, tá? Pode cortar. D, que é a resposta correta, a livre associação sindical e o direito de greve, nos termos e nos limites definidos em lei específica, tá? Nesse caso da lei do direito de greve, ainda não há lei regulamentando a greve dos servidores públicos. Por isso, cabe o quê?
Nesse caso, cabe um mandado de injunção, tá? E aí utiliza-se, né, o direito de greve para os trabalhadores aqui, até que saia uma lei própria para os servidores públicos. E a letra E, de greve nos termos e limites definidos em lei específica, ok, mas não o direito à livre associação, errado. Corta esse não aí. 14. No tocante aos servidores públicos, é correto afirmar que a lei da União, dos Estados, né, letra A, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, excluindo sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Olha que questão maldosa e chata. O único erro dela aí é esse excluindo. É incluindo, artigo 39, parágrafo 7º. Tá? Cadê? Inclusive, sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Tá? Isso aí tem a ver com o quê? Com a administração pública gerencial, tá? Que vai prezar pela eficiência, economicidade, etc. Então, o que está errado aí é esse excluindo, é inclusive, tá? B. A União, os Estados e o DF manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, sendo obrigatória para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados que deverão promovê-los anualmente. Esse é o tipo de questão que na hora da prova você lê e você acha que está tudo certo, né? Mas aí são essas palavrinhas maldosas que vão te pegar. Então, na letra A é o excluindo, na letra B é obrigatório, é sendo facultado. Pensa, é facultado para os entes a celebração de convênios, né, e contratos, não é obrigatório. Onde que está isso? Artigo 39, parágrafo 2º. Tá? Aqui, ó. Requisitos para a promoção da carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos. Beleza? Então, corta esse obrigatório aí. C. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio em 4 parcelas trimestrais, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Mais uma alternativa que, se você ler, você fala assim, nossa, eu não li isso e parece que está certo, eu acho que deve ser assim mesmo. Não, grave isso aí. Membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado e secretários serão remunerados exclusivamente por subsídio em parcela única. Parcela única. Artigo 39, parágrafo 4º. Tá? Vai falar lá, ó. Vedado, então, aqui, ó, parcela única, vedado acréscimo em qualquer gratificação adicional, etc, etc. Tá? Então, corta esse 4 parcelas trimestrais. É parcela única. D. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades do cargo. É muita coisa para analisar aqui. Sim, e está tudo correto. É só você lembrar do artigo 39, parágrafo 1º. Olha só, são 3 incisos. O primeiro vai falar a natureza, o grau de responsabilidade, complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades do cargo. Para eu gravar esses requisitos, eu lembro da prova para juiz, tá? Porque juiz é um cargo que tem uma remuneração alta. E aí, na hora que você pensa, a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, observará. Aí você pensa na natureza, grau de responsabilidade, complexidade do cargo. Aí você está pensando em juiz. Tudo a ver, correspondente de cada carreira. Os requisitos para investidura. Nossa, a prova de juiz é uma sabatina, né, terrível. E as peculiaridades do cargo. O cara vai julgar se o cara vai ficar em liberdade ou se ele vai ficar preso.
Então, demanda sim, ou até mesmo auditor fiscal do trabalho, que vai autuar ali as empresas. Então, você tem que pensar, você pega um cargo desse e pensa que isso que tudo está envolvido para quê? Para que eles recebam aí remunerações de 15 mil, 20 mil, tá? Não fica pensando muito no técnico que a gente está querendo, não, que senão você pode esquecer de algum desses itens. Mas na hora que você vê uma lista dessa completa, você diz, não, realmente faz sentido, tá? Isso é só para ajudar a gravar, ok? Isso é só um macetinho. Então, a D está correta. Os titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do DF e dos municípios, excluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Artigo 40, nós estudamos isso. Mediante contribuição do respectivo ente público, aí você pensou, ente público, servidores ativos, inativos e pensionistas, para você não cair nisso mais. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial. Não é excluída suas autarquias, tá? Artigo 40. Incluídas suas autarquias e fundações, ok? Então, essa é uma questão grande, chata e que exige, sim, muita memória e raciocínio lógico, porque apesar de mudar uma pequena palavra ali, também ela, quando muda, perde um pouco sentido, tá? Então, é uma questão que vai exigir que você decore ao texto da lei, tá? Pode ser que essa questão aqui tem cara de técnico, sim. Acho que dá para cair numa prova de técnico, sim, mas é uma questão um pouco difícil, que vai demandar uma análise e tempo. E na hora que você está deixando um tempinho para fazer a prova escrita, quando você vê uma questão desse tamanho, você entra em parafuso, né? Então, tem que respirar para não perder essas palavrinhas chaves de vista, tá? Então, beleza. 15. É correto afirmar que os servidores públicos titulares de cargo efetivo é assegurado o regime previdenciário constitucional, sendo aposentados e calculados seus proventos em conformidade com a Constituição. E, na hipótese de invalidez permanente, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição. Correto, essa é a regra, tá? Na hipótese de invalidez permanente, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição. Ok. Exceto, sim, tem os casos em que, no caso de invalidez permanente, decorrente dessas situações, aí o provento vai ser o quê? Integral, tá? Se não caiu na regra de provento proporcional, então é o integral, ok? Aí, para responder isso aqui, vamos para o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1. Quais são as exceções? Acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, incurável na forma da lei. Então, aí, deficiência psíquica de qualquer intensidade? Não. A critério do médico oficial? Não, é de acordo com a lei. De qualquer natureza? Não. Qualquer circunstância, acidente em qualquer circunstância? Não, acidente em serviço. E a resposta é a letra E. Doença grave, incurável nos termos da lei. Beleza? Essa é uma das exceções. 16. Essa 16 é o seguinte. Ela tá com um probleminha, mas nós vamos corrigi-la assim mesmo, tá? A respeito dos servidores públicos, considere 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 2. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 3. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 4. Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do DF e dos municípios serão aposentados compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos integrais. De acordo com a Constituição, é correto o quê? Bom, vou pular a 1 e vamos para a 2. A 2, ela está errada, porque, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, não é semestralmente, e sim anualmente.
Olha que picuinha. Mas isso aí tem que ficar assim, fácil e tranquilo na sua memória. Aquela reza que quando você lê, você fala, opa, na hora que você dá aquela... Não, acho que não é isso não, pelo que eu lembro da lei. Na hora que dá aquela travada é porque tem algum erro. E isso de tanto você ler os incisos, né, os artigos, os parágrafos. Então, nesse caso aqui, é anualmente, tá? Artigo 39, parágrafo 6º. Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores de subsídio da remuneração. Ok? Então, 2 está fora. Aí você já corta a letra A, B e E. Ó que beleza. Sobra só a C e a D. Tá? Então, vamos analisar a 3. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Corretíssimo, tá? São estáveis após 3 anos. Artigo 41, tá de acordo com a lei. E aí, sobrou quem? C e... Tá, a gente continua ainda com a C e com a D, porque as duas têm a letra 3, o número 3. Vamos para 4. Os servidores titulares, né, de cargos efetivos da União, DF, municípios, serão aposentados compulsoriamente. Qual que é a idade para se aposentar compulsoriamente? Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1. 70 anos, tá? Com proventos integrais. Lembra do exemplo que eu dei? O cara entra com 60 anos e ele é chutado com 70 anos. 10 anos contribuindo. Ele vai receber provento integral? Claro que não. É provento proporcional ao tempo de contribuição. Então, está errado a idade, que é 70 anos, e o provento é proporcional. Com isso, você já sabe que é a letra D. 3 e 4 estão corretas. E a 1? A 1, esse item da questão, esse item 1, ele foi suspenso pela STF, porque é aquela chatura do artigo 39, tá? Lembra que teve inicialmente uma redação, aí mudou, depois voltou, e agora está suspenso, porque virou uma salada o negócio. Tava assim, ó, a União, artigo 39, a União, os estados, o DF, os municípios, instituirão conselhos de políticas de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Aí, ó, o STF, em liminar parcialmente concedida, suspende a eficácia do caput desse artigo. Com a decisão, volta a vigorar a redação anterior. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único. Voltou para o regime jurídico único. E plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas. Então, ainda está, né, depois você olha a súmula vinculante 4, a súmula 97 do STJ, porque isso ainda está no processo. Então, por enquanto, está suspenso, tá? Então, provavelmente, para técnico e até para analista de tribunais, eu acho que isso não cai. Pode cair para analista judiciário, área judiciária, uma questão aberta para falar sobre isso. Né, o que seria uma sacanagem, mas é um tema a se saber, no caso dos advogados aí. Tá? Agora, para técnico, pode ficar tranquilo que isso não vai cair. Tá? Então, pode ser tema de uma questão dissertativa, para o pessoal que é da área do direito, mas para técnico, acredito que não. Tá? Uma questão fechada? Não. Tá? Por causa dessa suspensão desse caput. Beleza? Então, fica a resposta letra D, porque a 3 e a 4 estão... desculpa, eu falei D, não, a 4 está errada, né? Porque a idade está errada e o provento é proporcional. Então, só a 3 está correta e a 1 está suspensa. Então, né, questão anulada. Acerca dos preceitos aplicáveis ao servidor público, assinale a opção correta. A. Antes de adquirir a estabilidade, o titular do cargo efetivo somente poderá ser exonerado mediante decisão judicial transitada em julgado. Gente, antes de adquirir estabilidade? Claro que não, é depois, tá? Artigo 41, parágrafo 1º, tá? O servidor público estável só perderá o cargo. Aí tem os incisos.
ok? Após 3 anos contados do início do exercício nas atribuições do cargo, ocorre o encerramento do estágio probatório, ocasião que o servidor adquire automaticamente a estabilidade. Fica caladinho lá, uhul, agora eu sou estável, ninguém me toca. Não, tá? Tem a avaliação de desempenho que tem que ser feita, tá? Para fechar esse estágio probatório. Então, não tem nada de automaticamente. Artigo 41, parágrafo 4º. Tá? Com condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. O cara vai ser avaliado, né? Não é festa, não. C. A estabilidade garante ao servidor a manutenção do vínculo com o Estado, mesmo se o cargo de que é titular vier a ser extinto. Certo, tá? Se for extinto, ele pode ser colocado até em disposição, mas ele não vai perder o vínculo. Artigo 41, parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável, ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. E o cara que não adquiriu a estabilidade? Tchau. Muito obrigado. Você foi muito bacana. Aquele amigo oculto que a gente participou foi muito legal, mas sinto muito, tá? Então, esse tempo, esses 3 anos são cruéis. Tem que passar logo e adquirir essa estabilidade logo, tá? Então, C, correto. Na hipótese de invalidação da demissão de servidor estável, por sentença judicial, este deverá ser reintegrado. Ok. Eu vou fazer um shot sobre isso. Invalidação, reintegração, recondução, tá? O eventual ocupante da vaga, se estável, deverá ser reconduzido ao cargo de origem, com direito à respectiva indenização. Ah, tá. O Estado vai pagar a indenização porque o cara foi reconduzido. Claro que não. É sem direito à respectiva indenização. Artigo 41, parágrafo 2º, tá? Ele não recebe indenização, o reconduzido. O servidor público nomeado para cargo em comissão adquire a estabilidade no serviço público após 3 anos de efetivo exercício nesse cargo. Imagina que bagunça que ia ser. O servidor público nomeado para cargo em comissão adquire a estabilidade? Não, tá? Porque o cargo em comissão pode ser ocupado por pessoas que não têm vínculo com o Estado. Então, não. Artigo 41. São estáveis os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, tá? Não é qualquer um, não. Senão, meu filho, nossa, pode esquecer de concurso. Esses cargos já tá tudo preenchido. Nossa, Deus, tá doido. Tá? Beleza. Então, 17, resposta letra C. 18. Ainda considerando o tratamento constitucional dado à administração pública, assinale a opção correta. A. As autarquias serão criadas por decreto presidencial específico, que será submetido ao Congresso Nacional para apreciação. Tem um shot sobre isso, tá? Se você que está chegando agora, tem um shot só sobre o artigo 37, inciso 19, que vai falar de criação de autarquia e autorização para que seja criada pessoa jurídica de direito privado. Então, as autarquias são criadas por lei específica, tá? Não é por decreto presidencial específico, não. Corta isso aí. B, são, artigo 37, 19, para quem quiser olhar isso aí. B, são imprescritíveis os ilícitos que causem prejuízo ao erário, bem como as respectivas ações de ressarcimento. Não, gente, são prescritíveis sim, tá? Pode prescrever. Agora, quem vai falar isso é a lei. Artigo 37, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Tanto que tem diferente prescrição para diferentes práticas, né? Então, 5 anos, 10 anos, tá? Então, essa é a lei que vai estabelecer. Então, não são imprescritíveis. Corta esse I aí.
C. Os estados, o Distrito Federal, podem fixar em seu âmbito, mediante emendas às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores, do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do STF. Bom, se você não lembra disso, se você achou isso aqui terrível, no caso, a 18 você ia responder por eliminação. Mas a C, esse texto que eu acabei de ler, está correto. É o artigo 37, inciso 11, que é o teto. Então, pega a sua Constituição, chega no inciso 11 da 37 e faz um chapeuzinho assim, ó. É o inciso do teto constitucional, tá? E ainda, ele pegou o parágrafo 12, que vai falar dos estados, né, que vai poder fazer emendas às suas constituições para estabelecer limite único, tá? Então, ele pegou o 11 e o 12. Na verdade, a letra C é exatamente o que fala no inciso 12, tá? Mas para você entender mais sobre esse teto constitucional, você lê o 11 e depois você lê o parágrafo 12, ok? Então, C, correto. D. A proibição de acumular cargos prevista na Constituição Federal não se estende aos empregos. O que está escrito no caput do 37? Administração direta e indireta. Então, se estende, sim, aos empregos e funções das empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok? 19. Acerca de direito de greve e da acumulação de cargos do serviço público, assinale a opção correta. De acordo com o entendimento do STF, a competência para processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve dos servidores públicos federais é sempre da Justiça do Trabalho. Não é, tá? Justiça do Trabalho é empregado público, é CLT, tá? No caso de servidores públicos, é Justiça Comum, viu? Não tem nada disso, não. Depois você olha lá no site do STF para você olhar a jurisprudência. Aqui eu não consegui achar qual é a referência na lei para falar sobre isso. Quem tiver pode mandar. Mas eu sei que não é. Servidores públicos é sempre da Justiça do Trabalho? Não. Tá? Justiça do Trabalho é CLT. É empregado público, que é regido pela CLT. B. A Constituição Federal admite que o servidor aposentado possa acumular os proventos que percebe com a remuneração de um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Correto. Artigo 37, parágrafo 10. Cadê? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40, que é o RPPS, ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão. Esse é o caso aqui, ó. O aposentado, ele pode sim acumular com a remuneração do cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então, pode sim, o aposentado pode acumular com o provento de cargo em comissão. Artigo 37, parágrafo 10. C. A norma constitucional que proíbe a greve dos militares federais não se estende aos militares do Estado e do Distrito Federal, devendo as constituições, a lei orgânica respectiva dispor sobre o tema. Errado. Estende sim, tá? No caso, essa greve dos militares é uma greve é uma lei mais especial, uma lei específica para eles. E, no caso, vai reger todo mundo assim. Estende-se, sim. D. A proibição de acumular remuneradamente cargos públicos estende-se a empregos e funções nas autarquias e fundações, mas não às empresas públicas, sociedade, economia mista, Sempre volte no caput de 37, porque lá ele vai falar que é administração pública direta e indireta. Então, se estende, sim, às empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Se você é empregado público de uma empresa pública e passou em um concurso para o TJ, digamos assim, você não poderá acumular. Você vai ter que optar, ok?
Então, ó, artigo 37 caput, nesse caso, mais o inciso 16, que vai falar da proibição das vedações e a acumulação de cargo, ok? Então, ele fala de maneira geral. No caput, que vai falar que é administração pública direta e indireta. E para fechar esse simulado gigante, considerando as normas acerca de concurso público e estabilidade, assinale a opção correta. Vamos começar da D, né? Ao dispor que o direito de acesso ao serviço público é conferido aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, a Constituição proíbe terminantemente a administração de estrangeiros a cargos, empregos e funções públicas. Ô, gente, para, né? Artigo 37, parágrafo, inciso 1º. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. É só você pensar que, às vezes, você teve na sua faculdade, a aula, né, se você estudou numa faculdade pública, né, numa universidade pública, que você teve aula com um professor estrangeiro, tá? Ele deve ter passado em concurso. E ali, nesse caso, tem a forma da lei. A lei né, deve direcionar como vai se dar o concurso para o estrangeiro. Claro que pode. Então, esse proíbe terminantemente, corta, está errado. Adquirida a estabilidade, o servidor somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Não, tá? Nós temos aí, lá no artigo 41, parágrafo 1º, 3 hipóteses em que o servidor público estável perderá o cargo. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, o nosso PAD, né, em que lhe seja assegurada ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Nesse caso aqui, a 8.112 vai falar disso aqui, tá? Como que a pessoa vai se dando mal nesse procedimento de avaliação periódica de desempenho, e aí ele vai ser o quê? Exonerado. No caso do item 1 e 2 é demissão. No caso 3, no inciso 3, é exoneração, tá? Então, não é somente isso, não. Tem outras duas hipóteses. B. O servidor estável que for investido em cargos de natureza e carreira diversas está dispensado de cumprir o estágio probatório no novo cargo, pois a estabilidade já é direito que lhe assiste após o período de 3 anos de efetivo exercício. Não é isso. Não seja inocente. Por quê? Você passou para técnico do TRE. Ficou lá 5 anos. Então, você cumpriu o seu período de estabilidade, né, 3 anos, e ficou lá mais 2 anos. 5 anos. Aí, você passou para um concurso de analista do TRT. Aí você tem que chegar lá e cumprir, sim, os seus 3 anos de estabilidade. Se você não passar lá no exame para adquirir a estabilidade, você tem a opção de pode voltar para o seu cargo de técnico. Agora, se você é técnico há 2 anos, vai para o TRT, toma pau lá e volta, você ainda corre o risco de perder esse cargo também, tá? Tem um professor que ele explicou isso melhor, vou ver se eu faço um short sobre isso. Isso é muito legal, mas isso é mais sobre Lei 8.112. Nós vamos chegar nisso, mas tem que ficar atento. Você pode saiu de cargo de analista e foi para técnico. Vamos dizer que se desceu um nível. Chegou no cargo de técnico, você tem que passar para o estágio probatório, sim, para você adquirir a estabilidade. Tá? Ele não está dispensado de cumprir o estágio probatório. Não mesmo. Não vai nessa. Tá? Então, B está errado. A. A norma constitucional que proíbe tratamento discriminatório em razão da idade para efeito de ingresso no serviço público não tem caráter absoluto, sendo legítima, em consequência, a estipulação da exigência de ordem etária quando essa decorrer da natureza e do conteúdo ocupacional do cargo a ser provido. Está certo. Deu um frio na barriga, mas é só você pensar, por exemplo, no CFO, curso de formação de oficiais da PM, tá? Tem um limite, acho que é 35 ou 30, não sei. Tem um limite, sim, porque o curso de formação vai exigir
né, uma saúde, um vigor ali, né, de pessoas que talvez pessoas mais velhas não vão conseguir, além da carreira que a pessoa vai seguir. Então, tem um limite, sim, ok? Então, a regra a regra é a proibição de tratamento discriminatório. Porém, há peculiaridades do cargo que vai necessitar essa diferenciação de idade, tá? Para cada tipo de cargo, carreira que a pessoa esteja almejando. Ok? Então, fechamos agora a segunda parte do simulado Top 20, né, de Constitucional. E é isso aí. Em breve volto com mais simulados e outros esquemas. Um abraço e até mais.